Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma reunião doutrinária e espiritual. Eu sou Simone, faço parte do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo e vamos juntos hoje analisarmos, compreendermos e assimilarmos o que o livro Religião dos Espíritos tem a nos dizer. Mas antes de começarmos a analisar o capítulo de hoje, vamos enchendo os nossos corações de muito amor, de muita paz, de muito reconforto, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, esta oportunidade bendita de estarmos aqui hoje reunidos e vamos solicitando o amparo, a proteção de Jesus e da espiritualidade maior e rogando-lhes que possamos compreender, assimilar e, acima de tudo, colocar em prática o que aqui hoje nós formos analisar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E continuando a nossa explicação do livro Religião dos Espíritos, psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós falaremos sobre o item Meditemos, reunião pública de 14/9/1959, questão número 4. Emmanuel começa assim: revelando avançada paranoia pela hipertrofia do orgulho antes as conquistas da civilização atual, há quem pretenda banir a ideia de Deus do pensamento humano, encastelando-se na demência disfarçada de grandeza. Então aqui ele já começa nos alertando, né, sobre a avançada paranoia de que algumas pessoas têm por orgulho, né, ante as conquistas da civilização atual, fazer com que, né, tenha essa pretensão de banir a ideia de Deus no pensamento humano, encastelando-se na demência disfarçada da grandeza. Então, ou seja, como eles se sentem superior, se sentem mais superior do que Deus, então eles não precisam de Deus, não precisam pensar em Deus, não precisam pedir nada para Deus. É isso que Emmanuel vem nos alertar. No torvo cometimento situam-se todos os mentores do ateísmo histórico e prático, notadamente entre os povos sequiosos de hegemonia e influência. Ou seja, que os povos estão sofrendo essas influências. E ele continua: todavia, quantos se consagram a semelhante monstruosidade de raciocínio, esquecem-se de que apenas há 4 lustros as nações mais cultas do globo se empenharam em pavorosa carnificina. No prélio terrível, salientavam-se os países superalfabetizados do mundo. Bastaram, porém, simplesmente alguns meses de luta para que se rebaixassem à condição de feras, fazendo reir as garras sanguissedentas e fulminando as aquisições do espírito, com o objetivo de aniquilar a soberania da razão. Quanto acontece agora, dispunham todos eles de tratados que lhes salvaguardam as instituições livres. Isso, no entanto, não impediu esquecessem os compromissos internacionais, arrasando cidades abertas e incendiando vilarejos pacíficos. Enfileiravam largas bibliotecas de ciências sociais em louvor da dignidade humana, mas caíram com chacais sobre mulheres e crianças indefesas, cruentando populações inermes. Contavam com o levantado progresso da navegação marítima e com elevados princípios a lhe nortearem os movimentos, mas converteram os oceanos em teatros de pirataria e de sangue. Então aqui ele conta, né, sobre essa guerra dos mares, né, para as conquistas das terras, que não se importavam. Então eles estavam ali para o que der e vier e não se importavam, matavam homens, mulheres, crianças. O importante era eles estarem em terra e conquistarem a terra.
possuíam as mais nobres invenções, quais o avião e o rádio, o cinema e a grande imprensa, inclusive o domínio iniciante da energia nuclear. Contudo, mobilizaram todos esses recursos no assalto a lares e hospitais, escolas e templos. Nos campos reservados à concentração de prisioneiros, o envenenamento e o suplício da morte, a bestialidade e o assassínio foram considerados atos legais. Do sinistro balanço constaram milhões de cadáveres, milhões de mutilados, milhões de órfãos, milhões de feridos, milhões de desajustados. Não valeram descoberta da indústria, avanços das ciências, altura filosóficas, ajustes políticos ou exaltações das letras. Tudo desceu às trevas da carnagem. É que quando a ambição se desrega entre os homens, cresce a força da injustiça. E quando a injustiça se erige como poder supremo na face da terra, habitualmente aparece o esquecimento de Deus no âmago das elites. E com o esquecimento do Criador, desentendem-se as criaturas, gerando conflito e destruição. Entregue ao livre-arbítrio, nos recessos da própria alma, pode o homem olvidar a paternidade divina e escarnecer a ideia religiosa de que lhe traça roteiro moral, mas tomba nos arrastamentos da irresponsabilidade e da delinquência, pode com ingratidão e crueldade pregar a vida o desrespeito a Deus, mas a vida lhe responde com as trevas dos caos. Então aqui, o título já é Meditemos, né? Para que possamos meditar sobre esses atos cruéis que aconteceram e que ainda acontecem. Que ainda tem gente que se sente superior à divindade, que se sente superior a Deus, que acha que tudo pode, que nada vai acontecer e que está acima de todos, de tudo e de Deus, né? E a gente tem que parar para pensar, será que vale tudo isso? Esse orgulho, esse preconceito, essa prepotência? Então, é um caso realmente para nós meditarmos. Ele começa contando e começa falando sobre as guerras que tiveram sobre as terras, sobre as guerras que ainda estamos tendo, sobre as guerras que nós mesmos plantamos nos nossos ambientes de trabalho, sobre querer o espaço do outro, não saber respeitar o espaço do outro, sempre estar achando que o outro está querendo fazer algo contra mim, então eu vou e vou fazer e vou pegar, ele não merece tudo isso, eu que mereço, porque eu sou o melhor. Peraí, vamos fazer o que a lição aqui está nos pedindo, vamos fazer o que o próprio título da lição nos pede, meditar, meditemos, vamos meditar sobre isso, meditar sobre o que eu estou fazendo com a minha vida, que aqui ele deu exemplos, mas não será isso que nós fazemos durante a nossa vida? Não será isso que a gente faz nos nossos serviços, com as nossas amizades, com os nossos relacionamentos? Esse espaço, essa guerra de espaço, essa guerra de querer algo, vamos meditar essa guerra de deixar Deus para lá, né? Porque hoje acontece muito disso, de nós acharmos que nós já somos autossuficientes e não precisamos da ajuda divina, não precisamos da ajuda de Deus, não precisamos da ajuda da espiritualidade, nós já nos bastamos, nós conseguimos fazer as coisas. Calma, pera lá, será que é assim? Será que eu realmente consigo fazer as coisas sozinha? Será que eu realmente não preciso de um empurrãozinho da espiritualidade maior? Será que eu não preciso de um empurrãozinho de Deus? Será que eu não estou precisando que Deus esteja mais presente na minha vida para que os conflitos que existem na minha vida seja amenizado? Talvez não excluídos, porque talvez esses conflitos nós precisamos deles para crescer, para evoluir, para entender, para compreender.
o porquê que nós estamos passando por determinada situação, ou melhor dizendo, como eu sempre gosto de dizer, o para quê, de nós trocarmos a palavrinha por que eu estou passando por determinada situação, ao invés de para quê? Porque o para quê é um ensinamento. Para quê? O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso aprender com esse conflito que está acontecendo na minha vida? O que eu preciso? O para quê? Para que isso está acontecendo? Trocar o porquê. Porque o para quê é um ensinamento. Para que esse conflito está acontecendo comigo? Para que eu tive essa decepção? Seja com a pessoa, seja no trabalho, seja na rua. Para quê? Nós realmente fazermos o que a lição está pedindo, meditar. Vamos meditar. Joana de Ângeles já nos diz, vamos agradecer até mesmo que de ruim nos acontece, porque poderia ter sido coisa pior. Então vamos parar um pouco e pensar para quê? E trazer Deus para a nossa vida. Porque no começo da lição, Emmanuel disse, e ele diz uma coisa muito séria, revelando a avançada paranoia pela hipertrofia do orgulho antes as conquistas da civilização atual, há quem pretenda banir a ideia de Deus do pensamento humano, encastelando-se na demência disfarçada de grandeza. Então, muitos estão querendo que nós tiremos Deus do nosso pensamento, que nós tiremos Deus do nosso caminho. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade. Então, se eu tirar Deus da minha vida, eu não vou enxergar mais o amor, eu não vou enxergar mais a justiça, eu não vou enxergar mais a bondade. Vai voltar à época de Moisés, quando era o olho por olho, dente por dente. Porque vamos brigar, vamos nos acotovelar ali um com o outro, esse é meu espaço. A pandemia veio para que nós meditemos muito, só que poucos, infelizmente, poucos souberam utilizar desta pandemia para meditar, para refletir, para interiorizar, para se melhorar, para melhorar as coisas à sua volta, não melhorar o outro. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas o fulano que precisa melhorar. Porque pelo amor de Deus, Simone, você não sabe, você não tem ideia de como é o meu marido, de como é a minha mulher, de como é meu filho, de como é minha mãe. Porque ela sim precisa melhorar. Porque ela sim precisa evoluir. Porque aí falou a pessoa que já está na evolução, virou um arcanjo. Não, nós estamos todos aqui, se estamos na Terra, é porque precisamos evoluir, é porque estamos galgando o caminho para a evolução, não somos evoluídos ainda, porque senão nós não estaríamos aqui, nós estaremos em lugares muito melhores, com pensamentos muito melhores. E se eu ainda olho para uma situação e falo, tá vendo? Aconteceu isso? Mas merecido, mereceu. Então, eu já não tenho mais, assim, eu não tô tão evoluída assim. Porque se eu tô olhando pra pessoa que tá passando por um sofrimento e falar, aconteceu porque mereceu, é porque eu preciso realmente continuar meditando e entendendo o que Deus está querendo para mim. Então, eu preciso entender que minha evolução vai muito além. Então, vamos meditar, vamos aproveitar para meditar, meditemos. E meditemos para trazer Deus para a nossa vida, que infelizmente nós estamos cada vez mais o afastando, porque a gente se acha já autossuficiente, porque a gente se acha já um ser supremo, um ser inteligente, que tudo eu posso, tudo eu faço. Não, tudo eu posso, tudo eu faço, mas eu tenho que saber que isso vai me trazer uma consequência, que isso vai ter uma ação, porque toda reação tem uma ação. Então eu tenho que estar ciente da ação que vai vir para minha vida. Eu tenho que ter ciência de que eu estou fazendo isso, mas eu vou ter uma ação. E essa ação pode ser que não venha da forma como eu desejaria, da maneira como desejaria. Então, realmente meditemos, faremos,
né? Como Jesus nos ensinou. Orai e vigiai sempre. Orai e vigiai os nossos pensamentos. Orai e vigiai as nossas atitudes. Orai e vigiai os nossos sentimentos. Porque nós realmente somos vítimas dos nossos sentimentos. Então, não seja vítima do seu sentimento, não seja vítima da raiva, não seja vítima dos ciúmes, não seja vítima do orgulho, da maledicência. Entenda que você está aqui para evoluir. Nós podemos cair, nós podemos errar? Claro, estamos aqui para aprender. A Terra, além de ser um grande hospital, ela é uma grande escola, onde nós estamos aqui para aprender. Aprender a ser uma pessoa diferente, a aprender a tratar as pessoas de uma forma diferente, a aprender a olhar o nosso próximo de uma forma diferente. Aprender, nós aprendermos, não nós falarmos que o fulano, que o ciclano, que o Beltrano deveria aprender, que o fulano, que o ciclano, que o Beltrano deveria mudar. Não, olhe para você, orai e vigiai você, medite sobre o que está acontecendo na sua vida, medite o quanto de porcentagem Deus existe na sua vida. Será que Deus está 100% na sua vida? 10%, 50%, 1%, 2%? Meditemos. Qual a porcentagem que eu tenho de Deus na minha vida? Qual a porcentagem que eu tenho de Deus no meu pensamento? Eu oro antes de dormir? Eu oro quando eu acordo? Eu oro quando eu saio? Eu oro quando eu chego em casa agradecendo a Deus que não aconteceu nada, obrigada, Senhor, por esse dia? Eu faço isso? Ou eu esqueço Deus e procuro Ele só quando a água tá batendo no meu joelho? Que daí eu, opa, ai Senhor, me auxilia, me tira dessa. Porque Deus tem que estar presente na nossa vida em todos os momentos. Nos momentos difíceis, nos momentos felizes, nos momentos tristes, nos momentos alegres. Eu tenho que ter Deus em todos esses momentos. Não só no momento triste, no momento de angústia, no momento de desespero, que aí eu vou falar, meu Deus, Senhor, me olhe por mim, rogai por mim. Não, eu tenho que ter Deus dentro de mim sempre. Jesus também já nos dizia, vós sois deuses. Então, se eu sou Deus, eu tenho Deus dentro de mim. Então, eu tenho que estar com Ele presente na minha vida o tempo inteiro. Eu tenho que estar com Ele presente na minha vida em todos os momentos. Não só quando eu estou em desespero, não só quando eu estou precisando urgentemente de alguma coisa, mas sim em todos os momentos. Considerando o nosso pensamento, infelizmente, nós conseguimos nos sintonizar com os pensamentos ruins muito mais fáceis do que quando a gente conseguir sintonizar com os sentimentos bons, com os pensamentos bons. É o inverso, então é um treino, Também sofro com isso. Não é porque eu estou aqui falando para vocês que eu já tô num patamar acima. Não. É um treino de cada vez. É meditar. É você parar um minutinho do seu dia e meditar de verdade. Trazer Deus para você. Ouvir a voz de Deus. Conseguir ficar em silêncio, que hoje em dia é muito difícil a gente conseguir parar e ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus, para sentir o que Deus tem para nos falar. É muito difícil, porque a gente chega nesses dias atribulados de correria, de trabalho, disso, daquilo, que quando a gente vê, não deu tempo de nada. A gente, quando viu, já acordou, não teve tempo nem de rezar, não teve tempo nem de orar, passou-se um dia, 2 dias, 1 mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e aí a gente vai afastando Deus da gente. Então vamos meditar, porque é isso que acontece, é isso que eles querem que nós façamos. Afastar Deus da nossa mente, afastar Deus do nosso pensamento. E nós não podemos só pensar em Deus nos momentos difíceis.
Nós temos por obrigação pensar em Deus em todos os momentos, agradecer a Deus por tudo, tudo, extremamente tudo, até mesmo que de ruim nos acontece, porque isso foi um aprendizado, que isso foi uma forma de nós olharmos e falar obrigada, Deus, poderia ter sido pior. Então, vamos deixar isso como lição, vamos meditar, vamos refletir e vamos trazer Deus para perto de nós, para próximo da nossa vida. Então, fica aqui como lição de casa, nós meditarmos, refletirmos e trazer Deus para a nossa vida com mais frequência. Ok? Então, vamos agora sintonizando com a espiritualidade maior, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade bendita de estarmos aqui hoje reunidos, e assim vamos finalizando a nossa reunião doutrinária e espiritual, agradecendo a espiritualidade pelo amparo e pela proteção. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até uma próxima. Fiquem com Deus.